Boa noite, sexta-feira, 18 de março. Hoje no Nesp Notícias você vai ver que em meio à crise, trabalhadores buscam cada vez mais empregos com garantia de estabilidade. Cresce o número de inscritos em concursos públicos, principalmente nos que exigem formação de nível médio. Acabou de ter filho e não consegue mais ir ao cinema? A gente mostra uma sessão especial para acolher pais e bebês. Na agenda cultural, as estreias que invadem as telonas no fim de semana, música boa e uma exposição de pop art brasileira. A greve dos servidores municipais entrou no terceiro dia. Representantes dos funcionários protocolaram hoje ao meio-dia uma nova proposta na prefeitura, ainda em avaliação. Eles pedem agora um aumento de 10,83%, R$ 400 de vale-compras e extensão do abono de R$ 350 para todos os servidores, ativos e inativos. Eles aguardam o retorno da administração municipal para uma nova reunião. E hoje pela manhã, os funcionários da Indurb também apresentaram uma nova proposta à direção da empresa. Eles aceitam um reajuste de 13,5%, vale-compras também de R$ 400 e abono de R$ 70. O presidente da Indurb vai dar um retorno na próxima segunda-feira. De acordo com a prefeitura, hoje a paralisação teve adesão de 578 trabalhadores. Num momento de instabilidade econômica e política, tudo que o trabalhador mais quer é a garantia de emprego. Por isso tem aumentado a procura por concursos públicos, principalmente os que exigem formação de nível médio. Paula é formada em administração de empresas e trabalhou durante 8 anos na iniciativa privada. Depois de ser desligada no fim do ano passado, decidiu que ia estudar para concursos. Meus pais são funcionários públicos e desde então eles têm me cobrado de dedicar um tempo para estudar. No final do ano passado eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava e aí eu vi a oportunidade de estar me dedicando exclusivamente aos estudos. Para Paulo, os principais atrativos do cargo público são a estabilidade e a possibilidade de progressão na carreira. Por isso, mesmo disputando vagas que exigem o ensino médio, ela se prepara bastante, faz 2 cursinhos e estuda em casa. E sabe que a disputa é acirrada. Pelo que eu tenho visto, o pessoal tem se preparado há muito tempo. Tem pessoas que estão se preparando há 2 anos, 1 ano e meio. Precisa de muita dedicação, horas de estudo e não dá para bobear. Além disso, tem que saber escolher muito bem o local que você vai estar prestando a prova, a cidade que você vai escolher, o polo, também acaba ajudando bastante aí na classificação. Por isso, voltar para uma empresa privada não está nos planos dela. Vou continuar tentando, pelo menos durante 1 ano, 1 ano e meio, esse é o meu planejamento aí. Focar só nos estudos e não desistir enquanto não for classificada. É a mesma situação da Giovana, que também se prepara para concursos de nível médio. Ela não tem formação superior e está empregada, mas quer um salário melhor. Acho que pela crise econômica que o nosso país vive hoje, o que muitos dos brasileiros estão buscando é a estabilidade de emprego. Por mais que eu tenha o meu, eu acho que o concurso, o emprego público pode oferecer muito mais do que a iniciativa privada hoje em dia. O aumento na procura pelos concursos vem sendo sentido nas escolas preparatórias. As pessoas estão prestando mais concursos, sim, só que elas estão prestando concursos de nível médio, que não exige uma formação superior. E também porque o edital de nível médio, ele é publicado um pouco mais rápido que os demais editais das grandes carreiras, e ele é um pouco mais curto, reduzido. Então fica mais fácil o estudo, o preparo, acaba que com um pouco menos de tempo de dedicação eles consigam passar em algum concurso na área de nível médio. De acordo com a ANPAC, a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, o volume geral de candidatos neste ano deve dobrar. E o destaque fica com os concursos municipais, já que as esferas estadual e federal estão contendo gastos, além do período eleitoral, que antecipa as provas para o primeiro semestre. Neste ano, a Prefeitura de Bauru abriu 19 concursos.
12 deles ainda estão com inscrições abertas até o dia 21 de março. E entre esses, a vaga mais disputada é a de auxiliar de creche, que exige ensino médio e oferece salário de R$ 1.056. Temos percebido que quanto mais aumenta o desemprego, algumas empresas que têm fechado, diminuído o quadro de pessoal, tem aumentado o nosso número de inscritos. As pessoas estão procurando mais os concursos públicos, até porque é uma carreira de maior estabilidade, né, de maior concorrência, porém que dando um desenvolvimento melhor para o funcionário, né? Depois do cargo de auxiliar de creche, o segundo mais procurado é o de agente de administração. No concurso do ano passado, foram mais de 7.000 inscritos. Todos os servidores, todas as pessoas que concorrem à vaga têm um plano de carreira similar, né? Seguem ali um plano de promoção e progressão na carreira. Porém, as áreas administrativas oferecem valorizam a autoestima daquele funcionário que vai trabalhar numa área administrativa e não só na área da limpeza, em outras áreas da cidade. A Elaine, por exemplo, não se arrepende da decisão que tomou em 2003, quando deixou a iniciativa privada e ingressou como agente administrativa na Prefeitura de Bauru. Hoje ela ocupa o cargo de diretora da divisão de expediente e considera essa possibilidade de ascensão o principal benefício do cargo público. É excelente. Desde que o funcionário também se dedique, né? Para chegar aqui, eu tive que passar também por setores da secretaria para ter o conhecimento que eu tenho aqui nesse setor hoje, né? Não foi uma indicação assim do secretário para estar aqui por simples indicação. A Comissão de Obras da Câmara Municipal se reuniu ontem com o secretário de Obras para cobrar explicações sobre a grande quantidade de buracos na cidade. O secretário Sidney Rodrigues explicou que os buracos são causados na mesma proporção pelas chuvas e pelo DAI, quando vai consertar vazamentos. Segundo o presidente da comissão, o vereador Sandro Bussola, ficou claro que não há integração entre a secretaria e o DAI, que poderiam se juntar para resolver o problema mais rapidamente. O vereador afirmou também que a prefeitura cortou verbas da Operação Tapa Buracos. Foi marcada mais uma reunião da comissão para a próxima quarta-feira, com a presença do secretário de Obras, o prefeito Rodrigo Agostinho e o presidente do DAI, Giazone Cândia. E ontem também ocorreu em Bauru mais uma manifestação contra o governo da presidente Dilma. Cerca de 350 pessoas se reuniram novamente em frente à Polícia Federal. Elas voltaram a protestar contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Depois de se concentrarem na avenida, os manifestantes seguiram pela rua Gustavo Maciel, a Rio Branco, e voltaram a Getúlio Vargas. De acordo com membros do Grupo Juventude Bauruense, uma nova manifestação está marcada para hoje, às 19h. E nesta sexta também foram realizados atos em várias cidades do país contra a corrupção e o processo de impeachment da presidente Dilma. Segundo o diretor da CUT em Bauru, Francisco Monteiro, membros das centrais sindicais e do movimento do Sem Terra aqui da cidade estão hoje em São Paulo apoiando a manifestação. Amanhã, a CUT em Bauru realiza atividades culturais no calçadão da Batista. Francisco ressalta que os protestos são contra o que consideram ser um golpe à democracia. Depois do intervalo, tem uma opção de lazer para quem acabou de ter filho. Uma sessão de cinema toda adaptada para receber os pais e os bebês. Você confere os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos num instante só. A gente fala agora com quem acabou de ter filho. Nessa fase, um dos programas que os pais acabam abandonando é ir ao cinema. Assistir a um filme na telona só se tiver com quem deixar a criança, não é? Mas aqui em Bauru, um cinema, em parceria com uma ONG, oferece uma sessão especial, toda adaptada para acolher os bebês. O preço do ingresso é o mesmo de qualquer sessão de cinema e o filme escolhido é um dos que estão em cartaz. Parece tudo comum, mas logo que a gente entra na sala, se depara com um estacionamento de carrinhos de bebê. E tem até fraldário. Esta é uma sessão do Cinema Terna, um programa que leva entretenimento para as mães com bebês de até 18 meses. É esse o período em que elas mais têm dificuldade para sair de casa, já que precisam levar a criança para todo lugar. A Mariana, por exemplo, nem sabe quando poderia voltar ao cinema se não fosse por essa sessão.
É um momento bastante bacana, uma oportunidade, né, que o shopping está dando, a equipe que está promovendo, né, da gente poder sair um pouquinho de casa, né, principalmente nesse comecinho, porque como eu estou amamentando, né, para deixar com alguém seria difícil no momento. E as mamães têm facilidades para cuidar dos bebês durante o filme. Elas ficam livres para amamentar e podem trocar a fralda sempre que necessário. Lencinhos umedecidos e fraldas, aliás, são gratuitos. Eu mesma amamento e da outra vez até ele mamou e dormiu. E aí a gente fica à vontade, né? Porque só tá mamães e é super bacana. É essa estrutura que fez a Thaís virar frequentadora assídua do Cinematerna. Foi super gostoso da primeira vez, é uma chance da gente sair, aproveitar e com o bebê, né, no cinema, porque em dias normais a gente não consegue vir. O Cinematerna existe desde 2008 em São Paulo e hoje está presente em 41 cidades do Brasil. O Cinematerna ele surgiu em causa própria de mães que depois de ter seus filhos ficaram em casa. Então elas, né, nessa necessidade de voltar a uma vida cultural, elas foram ao cinema e nesse meio tempo surgiu o Cinematerna, que virou uma ONG, né? E está espalhada pelo Brasil inteiro. Bauru chegou, né, graças ao cinema, o shopping que nos convidou para vir montar a estrutura para cá. O filme é para mãe, o filme é de uma temática adulta para mãe vir. As salas são de cinemas comuns, mas tem luz, ar-condicionado e som controlados para tornar o ambiente mais aconchegante para o bebê. E os acompanhantes são sempre bem-vindos. O Klaus é pai e não perdeu a oportunidade de fazer um programa em família. A minha esposa recebeu uma proposta, né, pelo grupo WhatsApp e como eu estava disponível, ela me convidou, aí a gente veio. É interessante, é bem gostoso, sabe? Poder curtir com a criança, assim, né, ver o filme legal. Quem é mãe e se interessou pelo Cinematerna pode conferir os dias e horários das sessões em cada cidade no site da ONG. Por lá, também é possível votar no filme para a próxima sessão. Atenção, mamães e papais, a próxima sessão do Cinematerna em Bauru vai ser no dia 30 de março no Cinépolis, no Shopping Boulevard. Quem quiser participar pode se inscrever pelo site. A gente se despede do verão neste fim de semana. No domingo, às 1h30 da manhã, chega o outono. A previsão é de que a nova estação comece com tempo firme. Veja os detalhes no mapa. Agora chove isolado em pouquíssimos pontos do estado, na região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e perto da capital. Amanhã tem chance de mais pancadas de chuvas, mas são baixas. No domingo, o tempo fica estável em todo o estado. Em Bauru, as chances de chuva para hoje são baixas também. No fim de semana, o sol deve predominar. Agora a umidade do ar é de 62%. Não venta neste momento. Nesta sexta, a mínima ficou em 19 e a máxima em 31 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 e 33 graus. No próximo bloco, a gente traz as dicas para você não deixar o fim de semana passar em branco. Continue ligado que o intervalo é bem rápido. Voltamos com as dicas culturais para o fim de semana. Está em cartaz no Sesc de Bauru a exposição Canteiro de Obras, do artista plástico e arquiteto Cláudio Tosi. Cláudio foi um dos principais nomes do movimento vanguardista chamado Novo Realismo, mais conhecido como Pop Art, na década de 60. As obras dele são ricas em elementos visuais e variação de cores. A gente conversou com a responsável técnica pela exposição. Cláudio Tosi é um arquiteto de formação e artista plástico. Ele começa a carreira na década de 60, com foco no então chamado pop art, só que com uma outra leitura. Porque a pop art, notadamente nos Estados Unidos, ela tinha um viés de crítica ao consumismo. Cláudio é quase que um cronista da década de 60 com as suas obras. O viés que ele faz, apesar de ter características de pop art, o viés dele é um viés político. Então ele começa com crítica ao momento político do nosso país na década de 60.
Com o passar do tempo, com a censura, enfim, ele foi aprimorando suas técnicas e ele deixou de ser tão direto nas suas obras. Ele começa a desenvolver obras mais subjetivas. Aí ele começa a desenvolver textura, ele começa a desenvolver, a colocar cores, colocar objetos. A exposição está pensada com obras que representem todas as fases de Tosi. A grande maioria delas são serigrafias, porém ela vai se desenvolvendo e ela muda de modo de fazer, muda as figuras, mudam os interesses. Como ele é arquiteto, também dá para perceber alguma coisa com relação ao uso de espaços, de formas. São obras bastante representativas e para o momento, para aquele momento em que ela foi produzida, e obras que falam muito do momento do nosso país. Você conseguir olhar para toda a trajetória de Cláudio Tosi faz com que você entenda a obra dele, entenda um movimento modernista, entenda um pouco mais de serigrafia, de cores, enfim. A exposição está em cartaz até o dia 12 de junho. O Sesc de Bauru fica na Avenida Aureliano Cardia, quadra 6, número 71. A visitação é de terça a sexta-feira, de 1 da tarde até as 9h30 da noite. E no sábado e domingo, das 9h30 da manhã até as 6 da tarde. A entrada é de graça. Agora vamos falar das estreias do cinema. Para quem gosta de super-heróis, esta semana chegou Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O filme começa com uma pergunta: teria sido mesmo o Superman o salvador da humanidade? E aí é que entra o Batman, decidido a enfrentá-lo e expulsá-lo do planeta. Mas enquanto os dois brigam, uma nova ameaça ganha força. Vamos ver um trechinho do trailer. He has the power to wipe out the entire human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night. You're psychotic. That is a 3-syllable word for any thought too big for little minds. You know the oldest lie in America's history? That power can be innocent. O filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, está em cartaz em todos os cinemas de Bauru. A classificação é de 12 anos. Outra estreia para a criançada. A animação Zootopia, Essa Cidade é o Bicho, conta a história de uma pequena coelha chamada Judy, que tem o sonho de se mudar para a cidade grande e virar a primeira coelha policial da história. Mesmo enfrentando muito preconceito, Judy consegue ir atrás do sonho, mas acaba descobrindo uma grande conspiração que afeta toda a cidade. Vamos ver? Oi! Eu vim fazer algumas perguntas sobre um caso. Deviam ter designado um policial pra encontrar. Você está preso. Por quê? Por te magoar. Mas ele é testemunha-chave. Não, ele é. Hey! Só tenho 36 horas pra resolver esse caso. Só podemos resolver sozinhos. Não é sobre o quanto você quer uma coisa. É sobre o que você é capaz de fazer. Eu sou uma policial. Nunca se mostre tão insegura. Esses coelhos, eles são tão emotivos. Não, 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 não. Não solta a minha mão. Não tem outro jeito. O quê? Podemos ter evoluído, mas no fundo ainda somos animais. Gary, para. Não começa com isso. Tá pelado. Ah, é claro. Aqui é um clube naturalista. Vai até o chão. Parece engraçado, né? Zootopia, Essa Cidade é o Bicho, também está em cartaz em todos os cinemas de Bauru e a classificação é livre.
Para quem curte cinema fora do circuito comercial, a pedida é o Sesc. Hoje tem sessão de terror no Bosque, com o filme tailandês Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. Um casal atropela uma pedestre e, a partir daí, fenômenos sobrenaturais passam a atormentar os dois. Para entrar no clima, a exibição vai ser ao ar livre, no Bosque do Sesc, às 9 da noite. Os lugares são limitados e quem quiser deve retirar convite com 1 hora de antecedência. A classificação é de 18 anos. Vai encarar? Também no Sesc, só que no auditório, vai ser exibido no sábado, às 5 da tarde, Encontros e Desencontros, da diretora Sofia Coppola. O filme faz parte da programação Diretoras de Cinema, que ao longo deste mês exibe filmes dirigidos por mulheres. A classificação é de 14 anos. Agora a gente fala de música. Ainda no Sesc, amanhã tem show da cantora e violeira Adriana Farias. Desde os 9 anos de idade na estrada, já se apresentou ao lado de grandes artistas da música caipira de raiz, como Inesita Barroso. Além de clássicos do gênero, Adriana traz o Jazz Pira, uma mistura de música caipira com jazz. Vamos ouvir um pouquinho? Ai, O show de Adriana Farias será na área de convivência do Sesc a partir das 4 da tarde e a entrada é de graça. E pra gente encerrar, hoje tem show de Gabriel Pensador. O rapper se apresenta com a banda Rocks a partir das 11 da noite no Jack. Sucessos como Cachimbo da Paz e Até Quando devem entrar no repertório do show. O Nesp Notícias termina aqui.